Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Delegado diz que jovem que atacou escola não demonstrou arrependimento. Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida podem ser exceção em aprovação de medidas provisórias. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. Abrimos esta edição com as últimas informações sobre o ataque a uma escola em São Paulo que resultou na morte de uma professora. A Carolina Belim traz as atualizações para a gente. Oi, Carol, boa noite. Oi, Salsi, boa noite. Segundo o delegado responsável pelo caso, 32 testemunhas já foram ouvidas. O delegado também disse que o jovem prestou depoimento, que confessou o crime e que não demonstrou arrependimento. Na casa dele foram apreendidos um bilhete, máscaras e armas de pressão. A polícia quer saber se o adolescente de 13 anos teve ajuda para planejar e realizar o ataque. Pessoas que interagiram com ele na internet vão ser investigadas. O adolescente foi recolhido à Fundação Casa e vai passar por audiência na Vara de Infância e da Juventude agora nesta terça-feira. A professora Ana Célia da Rosa, vítima do ataque, passou por cirurgia e está estável. 2 alunos e outras 2 professoras que ficaram feridos já tiveram alta. O governo de São Paulo decretou luto oficial por 3 dias. Salsi. Obrigada, Carol. O ex-governador Sérgio Cabral descumpriu uma determinação judicial e não compareceu ao fórum para provar que está no Rio de Janeiro. O Leonardo Aque tem mais informações. Oi, Léo. Oi, Salsi, é isso mesmo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o ex-governador deve ir pessoalmente ao fórum até o dia 10 de cada mês, o que não aconteceu neste mês de março. Agora, mesmo em liberdade, ele é obrigado a cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica e comparecer mensalmente diante do juiz. A defesa dele alegou que a prisão domiciliar impossibilita o cumprimento da medida e pediu que a apresentação seja feita pela internet. O juiz do caso negou o pedido e deu prazo de 5 dias para o cumprimento da medida. Caso não compareça pessoalmente à justiça, o ex-governador corre o risco de voltar para a prisão. Salsi. Obrigada, Léo. 6 mineradoras e 12 pessoas vão responder na Justiça de Minas Gerais por mineração irregular. Agora a gente conversa com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia. Oi, Salso, boa noite para você. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, as empresas fingiam fazer serviços de terraplanagem, mas, na verdade, extraíam recursos minerais de forma ilegal em trechos da Serra do Curral, aqui perto de Belo Horizonte. Os promotores pedem ainda uma indenização de 50 milhões de reais para reparação de danos. As 12 pessoas acusadas teriam adquirido, transportado, industrializado e comercializado os recursos extraídos por essas 6 empresas. E também vão responder por crime contra o patrimônio por exploração de recursos de matéria-prima pertencente à União. Salsi. Obrigada, Virgínia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que aceita a volta das comissões mistas para análise das medidas provisórias, mas impôs condições. Quais são essas condições, hein, Matheus Scavazini? Boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. Arthur Lira quer que as comissões tenham mais deputados do que senadores. Atualmente são 12 deputados e 12 senadores. A proposta de Lira é que a nova formatação tenha 3 vezes mais deputados. Ele também defende um prazo determinado para a análise das comissões mistas. O assunto é motivo de crise entre Câmara e Senado. Vamos acompanhar o que disse Arthur Lira. Em não havendo acordo, o governo fez um apelo à Câmara dos Deputados, e deve fazer também ao Senado Federal, de que 3 ou 4 medidas provisórias essenciais, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida e como a organização, por exemplo, de todos os ministérios, nós abramos uma exceção e indiquemos os líderes para compor essas comissões. E o governo, em contrapartida, em todas as outras comissões, mandaria para a Câmara projeto de lei com urgência constitucional para substituir ipsiliter os textos das MPs, excetuando essas 3 ou 4. A biografia do ex-governador e empresário João Dória foi lançada nesta segunda-feira em São Paulo.
Políticos, empresários e amigos prestigiaram a noite de autógrafos nesta livraria na zona sul da capital paulista. O livro conta os 65 anos de vida de João Dória, da carreira de empresário até o mandato de governador de São Paulo. O autor é o jornalista e escritor Thales Guaraci. No lançamento da obra, o ex-governador garantiu que a carreira política acabou. Mas isso não me tira a condição de cidadão e de alguém que torce pelo Brasil, torce pelo seu povo. Eu saí da política para não voltar e com muita tranquilidade, com bons sentimentos, sem mágoa, sem revolta. A biografia de João Dória tem prefácio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e outro ex-presidente, Michel Temer, foi prestigiar o lançamento. Acho que é uma grande coisa para o país conhecer a história do João Dória, que foi um grande transformador na atividade pública, na atividade privada e na comunicação. Nos destaques internacionais, o parlamento da Hungria aprovou a entrada da Finlândia na organização do Tratado do Atlântico Norte. Agora, o país nórdico, que faz fronteira com a Rússia, precisa somente da aprovação turca. A Hungria e a Turquia eram os últimos da Aliança Militar do Ocidente a aprovar o pedido de adesão da Finlândia. Um dos motivos para a guerra no leste europeu seria a intenção da Ucrânia em integrar a OTAN. Israel enfrenta uma greve geral que atinge hospitais, universidades e até o aeroporto internacional de Tel Aviv. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Denise Odorici. Os protestos em massa contra a reforma judiciária proposta pelo governo de Benjamin Netanyahu acontecem desde o fim de semana, quando o ministro da Defesa de Israel foi demitido. O premier israelense tomou a decisão depois que Yoav Gallant pediu a suspensão do projeto. Nesta segunda-feira, cerca de 100 mil pessoas se reuniram do lado de fora do parlamento em Jerusalém. Em Tel Aviv, mais de 30 mil ocuparam o principal cruzamento da cidade. A cavalaria tentou dispersar a multidão e acabou entrando em confronto com os manifestantes. O presidente de Israel, Isaac Herzog, também apelou a Netanyahu que interrompa a medida, que vai tirar poderes da Suprema Corte e converse com a oposição. A Ucrânia recebeu os primeiros tanques de guerra britânicos que vão ajudar o exército do país a combater as forças russas. Foram entregues 14 tanques Challenger. Segundo o Ministério da Defesa, os soldados ucranianos já receberam treinamento para operar o veículo. A Alemanha também enviou nesta segunda-feira 18 blindados de guerra para o país. A União Europeia chegou a um acordo que obriga todos os países do bloco a abandonar o uso de veículos com motores a combustão. Isso a partir de 2035. Quem traz os detalhes é a correspondente Ana Paula Gomes. O texto obriga que, a partir desta data, os carros novos deixem de emitir CO2 no meio ambiente. Essa iniciativa faz parte do projeto ambicioso da União Europeia de alcançar a neutralidade do carbono até 2050. O documento inicial proposto pelo Parlamento Europeu determinava 100% de motores elétricos para os veículos novos a partir de 2030. Mas a Alemanha passou a exigir também o uso de combustíveis sintéticos. Apesar de serem menos poluentes, também são feitos a partir da refinação de petróleo e o valor continua sendo alto. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.